Aquilo que conhece não pode ser conhecido. Quem concebe não pode ser concebido, quem conhece não pode ser conhecido, aquilo que compreende não pode ser compreendido. A testemunha de todos os objetos não pode ser testemunhada. O conhecedor de todos os objetos nunca poderá ser conhecido como um objeto. O conhecedor de todos os objetos nunca poderá ser um objeto. Você já viu uma mulher grávida concebendo um filho? E um filho concebendo uma mulher grávida? O quê? Pois é. Você pode estar andando por aí e ver uma mulher grávida entrando em trabalho de parto, sendo levada para o hospital e nascendo uma criança. Mas você não vê uma criança andando por aí e de repente surgindo uma mãe em volta dela, formada através do útero, criando um corpo e surgindo uma mãe. Tá bom. Não dá para tentar fazer o mecanismo funcionar no sentido inverso. Tentar transformar o conhecedor em um objeto conhecido é tentar fazer isso. Da mesma forma que o filho não dá origem à mãe, porque é a mãe que dá origem ao filho, aquilo que concebe não pode ser concebido. A tentativa de entender o self, ou consciência, é inútil, pois esse mesmo self, esse mesmo eu, é o conhecedor de tudo. Se você pudesse objetificar o conhecedor, quem conheceria o conhecedor? Observa a seguinte sequência. Você é consciência, pura, simplesmente consciência, sem nada para conhecer. Então, nós adicionamos uma mente, que é um aspecto dinâmico dessa mesma consciência. Observação rápida aqui. Assim que algo surge a noção de eu, porque ela existe inerente à existência de algo a ser percebido. Porque quando você traz algo, e nesse caso a gente está trazendo a mente, poderia ser qualquer coisa. Quando você traz algo, você está trazendo um potencial objeto e um sujeito. Então, obrigatoriamente, existe como potencial essa sensação de eu, porque ela é a linha que delimita o objeto conhecido e o conhecedor. Vamos voltar para a sequência. Com essa mente que a gente trouxe, agora você consegue conceber pensamentos, noções, ideias e conceitos. E com esses pensamentos e noções, você consegue conceber um corpo. E usando esse corpo e os seus órgãos de sentidos, você consegue conceber um mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando de maneira abrangente. Inclua tudo que inclui um mundo. Outras pessoas, outros países, outros planetas, um universo e tudo mais. Observa que essa sequência toma um formato de funil. Observe que eu tenho um princípio que eu chamo de X, e sempre que eu adiciono algo dentro desse princípio, eu tenho X menos Y. E quando eu adiciono um outro princípio, eu tenho de novo um princípio menor. E eu vou diminuindo ele. Se eu imaginasse a consciência como sendo uma caixa, eu só posso adicionar coisas dentro da caixa. E eu não posso adicionar alguma coisa que tenha o mesmo tamanho ou que seja maior do que a caixa, obviamente. Então, se a caixa é X, obrigatoriamente aquilo que eu incluo na caixa é X menos Y. E aquilo que eu incluo na caixa, que foi incluída na caixa, é X menos Y menos Y. E a gente vai diminuindo, formando esse funil. Ou seja, a mente é algo que acontece dentro da consciência ou self ou eu com maiúsculo. Os pensamentos e noções é algo que acontece dentro dessa mesma mente.
O corpo é algo que surge dessas noções, pensamentos, sensações. E dentro desse corpo existem os órgãos de sentidos. E deles surge a noção de mundo. E antes que você fale, eu sei, parece o inverso. Parece muito que é o caminho contrário. Parece que o mundo é a caixona e o corpo é menor do que ele. E as noções são menores do que o corpo. E a mente é menor. E a consciência é um grãozinho de areia lá dentro do seu cérebro. Eu sei que parece que é ao contrário. E justamente porque parece, eu vou te mostrar que não é. Essa ideia de que o mundo é o maior e a sua consciência é o menor de todos é uma noção, é um conceito, é uma ideia adquirida. Te ensinaram assim. E eu não estou falando de teoria conspiratória. É muito fácil se confundir dessa maneira. É muito fácil criar essas noções e depois continuar repassando elas. Você aprendeu desse jeito. Você provavelmente teve aulas de geografia, biologia, e você aprendeu sobre o mundo grandão e tudo mais, e você é um ser pequenininho, e tem um cérebro menor ainda, e algo que a gente chama de consciência, que é uma coisa abstrata, que nem dá para falar onde está dentro do cérebro, mas ela é muito pequenininha, né? Vamos verificar isso como experiência direta. Qual é a sua experiência? Não o que você acredita que é. Vamos observar a sua consciência agora, nesse exato momento. Sem trazer noções, conceitos, ideias e tudo mais. Observa a sua experiência, simples e puramente. Eu posso apagar o mundo? Posso. Basta, por exemplo, eu fechar os olhos. Se eu fechar os olhos, e se eu quiser tapar também os sentidos, eu posso tapar a minha audição, fechar os olhos, tapar o sentido do olfato, tapar minha boca. Eu posso fechar os meus sentidos. Mas eu ainda continuo tendo um corpo. Eu continuo sentindo que eu sou um corpo. Eu posso apagar o corpo e manter as minhas noções mentais, os meus pensamentos, a minha mente, a minha consciência? Posso. Você faz isso todo dia no sono com sonhos. Quando você está sonhando, esse corpo e esse mundo não existem. Mas a sua mente e os pensamentos e noções existem. E eles dão forma a um novo mundo, que a gente chama de sonho. Mas eu consigo também apagar essa mente e suas noções e seus pensamentos? Consigo. Você faz isso todo dia no sono profundo. No sono profundo não existe mente, mas ainda existe o self. Ainda existe a consciência impessoal. A gente verificou então que eu consigo apagar o mundo, o corpo, os pensamentos e noções, a mente e permanecer com o self. Mas eu posso apagar essa consciência impessoal? Eu posso apagar esse self? Não. Ele eu não posso apagar. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Tenta. Tenta não existir. Tenta não ser. Se fosse possível não ser, como você testemunharia o seu nascimento? Eu não sei se você já percebeu, mas você não solicitou o seu nascimento. Você testemunhou um corpo surgir. Esse self, esse senso de existir, essa consciência com maiúsculo, já estava aí para testemunhar o surgimento do corpo. Não é uma coisa que você consegue eliminar, não é uma coisa que você consegue apagar. Senão, você conseguiria, por exemplo, dormir, entrar em sono profundo e no outro dia acordar sem saber quem você é. Ou sem perceber que você dormiu. Mas quando a gente acorda, a gente diz, eu dormi. Esse eu, a verdadeira consciência, a impessoal,
a que não participa do mundo, não pode, não dá para eliminar ela. Ela é tão não eliminável que, sem solicitar, surgiu um corpo aqui em cima de mim e eu não consigo não ser. Mas, vamos continuar. O que é chamado de mente é um extraordinário poder que reside no ser. Isso faz com que todos os pensamentos surjam. Além dos pensamentos, não há tal coisa como a mente. Portanto, o pensamento é a natureza da mente. Além de pensamentos, não existe uma entidade independente chamado de mundo. No sono profundo, não há pensamentos, e não há nenhum mundo. Nos estados de vigília e sonho, há pensamentos, e há um mundo igualmente. Agora, vamos tentar fazer o caminho contrário. Traz tudo de volta. Mundo, corpo, noções, pensamentos, mente e o self. Em vez de tentar apagar o mundo, vamos tentar apagar a consciência. Eu acabei de falar que não é possível. Mas se fosse, é possível apagar essa consciência, esse seu senso de existir impessoal? Não. Não só por ser impossível, por ele ser imortal, mas porque se eu apagasse ele, todo o resto desapareceria. Sem você para conhecer, nada existe. Tira alguns segundinhos para perceber isso. Eu posso eliminar o mundo, eu posso eliminar o corpo, eu posso eliminar os pensamentos, eu posso eliminar tudo que está fechando aqui dentro do funil. Mas se eu tento eliminar a consciência, todo o resto desaparece. Você entendeu o que acontece? Não sou eu que dependo do mundo, é o mundo que depende de mim. Se apagasse eu, não existe mundo. É por isso que eu falei que eu ia te provar que não é o mundo que é grandão e você existe dentro dele. Você é o grandão e o mundo existe dentro de você, como se fosse um funil. E observa que o mundo é uma das últimas coisas a acontecer. Agora que eu esclareci isso, vamos voltar. Usando esse exemplo do funil, se a mente é algo que acontece na consciência e os pensamentos são algo que acontece nessa mente e o corpo é algo que acontece graças a esses pensamentos, emoções e sentimentos e o mundo é uma coisa que acontece graças a esse corpo, qual que é a chance de você utilizar o final do funil, a menor parte, para entender a maior parte? Qual é a sua esperança de entender a sua natureza real, a sua consciência original, usando o mundo para fazer isso? O mundo é um subproduto da sua consciência. É estúpido tentar usar o subproduto para entender a causa original. A causa original é muito maior do que o subproduto. De maneira bem resumida, utilizando esse exemplo com noções de tamanho, fazendo esse esquema do funil, fica fácil de perceber que o mundo é muito menor do que a consciência. A consciência não cabe no mundo. Nem se eu tentasse enfiar o conceito de consciência no mundo, eu não conseguiria. Porque não cabe, porque ele não comporta, porque ele está dentro da consciência. Qualquer entendimento intelectual, qualquer explicação, passou por todo esse funil e foi manifestada no mundo. Portanto, está errada, não é verdadeira, é falsa. A minha explicação, esse vídeo que você está assistindo, é um subproduto da consciência. Está errado, é falso. Eu falo isso às vezes. Não tente levar ao pé da letra o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, não faça um manual. Não tente escrever isso que eu estou dizendo e fazer um manual. Porque o que eu estou dizendo passou por todos esses filtros. A gente tem a consciência impessoal que não fala nada,
que não participa do mundo. E eu preciso reduzir essa noção de consciência, que não pode ser objetificada e nem falada, porque é ela que objetifica, é ela que fala, não pode ser entendida porque é ela que entende. Mas mesmo assim eu sou estúpido o suficiente para tentar fazer isso. Para tentar pegar essa consciência, passar ela por esses filtros. Então eu passo ela pelo filtro da mente, dos pensamentos e noções, do corpo e manifesto no mundo. Mas observa que eu pego essa consciência que é grandona e manifesto ela como um vídeo de YouTube. Que coisa absurda. Eu manifesto ela como uma coisa pequena. Essa coisa pequena nunca, de maneira alguma, vai refletir a realidade dessa consciência grandona. Por isso, tudo que eu posso fazer é apontar para ela. Eu posso tentar te direcionar para ela. Por isso que a experiência é direta. É você que tem que entender. Eu posso pegar essa consciência aqui e desenhar ela, e falar sobre ela, e escrever sobre ela, e fazer músicas, e filmes, e tudo mais. Eu posso passar 50 anos falando sobre ela. Sempre vai estar errado. Porque essa consciência não cabe no mundo. A única coisa que cabe no mundo são apontamentos. Cabem setas, cabem instruções. Eu posso te indicar o caminho, mas o caminho precisa ser percorrido eliminando esses filtros. Porque a consciência nunca vai caber aqui. Todas as suas atividades, materiais e espirituais, estão nessa ilusão. Depois de entender o objetivo da espiritualidade, você também vai entender que a espiritualidade é irreal. Observando essa sequência, esse mecanismo da gente ir adicionando filtros que são menores do que a causa primária, vamos observar as seguintes questões. Seguindo essa sequência, onde o livre-arbítrio acontece? A noção de livre-arbítrio acontece nos pensamentos e nas noções. Por isso nós dizemos que você não tem livre-arbítrio. Porque o tomador de decisões é um subproduto dessa consciência. Se existe ou não existe a tomada de decisões, não é você que toma. Perceba o que eu te falei anteriormente. Eu não posso objetificar essa consciência. Eu só posso tentar te apontar para ela. E se eu estou tentando te apontar para essa consciência que é anterior ao surgimento da mente, ao surgimento das noções, ao surgimento do corpo, como que ela pode ser a tomadora de decisões? Ela não toma decisão nenhuma. Pode existir um tomador de decisões. Pode existir uma entidade por aqui que toma decisões ou que acha que tomou decisões. Só que para você, e eu estou falando esse você, esse eu com maiúsculo, essa questão nem existe. Porque é um subproduto. Portanto, não pegue essa informação de que não existe livre-arbítrio e transforme ela numa questão intelectual. Não traga ela para o mundo e tente resolver ela aqui. Ela é uma instrução que está te apontando para trás. O que a afirmação de não existe livre-arbítrio está fazendo é te fazendo enxergar essa consciência que é a testemunha da tomada de decisões, sem participar das tomadas. Portanto, enquanto houver dúvida e ficar pensando e saindo cheiro de queimado da cabeça, existe ou não existe livre-arbítrio? Sou eu que estou fazendo ou não sou eu? É a consciência suprema ou é o ego? Será que essa decisão foi eu real ou foi a entidade imaginária? Só quem pensa nisso é essa entidade imaginária.
Você, como consciência real, nem precisa pensar nessas coisas, porque você nem pensa, porque os pensamentos são subprodutos da mente. Portanto, esse é um bom indicador. Enquanto você ainda estiver batendo a cabeça aí, tentando entender se você tem livre-arbítrio ou não, em vez de tentar entender se você tem livre-arbítrio, observa quem é que está fazendo a pergunta. Observa quem é que está tentando entender a ideia de livre-arbítrio. É o subproduto da consciência. Seguindo essa sequência, onde o corpo acontece? Aqui. O corpo é um subproduto da consciência original. Ela testemunhou o nascimento desse corpo. Portanto, o corpo não é uma realidade inerente. Ele não é permanente. Da mesma forma que ele surgiu, ele vai morrer. Por isso que a gente diz que você não é o corpo. De novo, é uma seta tentando te apontar para essa consciência, que observa o nascimento do corpo, que vai observar a morte dele, mas não é ele. Seguindo essa sequência, onde o mundo acontece? Lá no final. E quando eu falo mundo, eu estou incluindo outras pessoas, outros seres. Por isso que a gente afirma que não existe mundo, que não existem outras pessoas. Isso não quer dizer que não exista mundo e outras pessoas para esse corpo, para essa mente, para esses pensamentos, para essas noções. Para essa entidade, tudo isso é real. E essa entidade vive em um mundo, mas tudo isso é subproduto dessa mesma consciência. Observa que as afirmações não são afirmações absolutas, não são verdadeiras, são só indicadores para que você perceba a realidade por trás dessa manifestação. Você entende para onde tudo isso aponta? Para um lugar onde não existe tempo, onde não existe nascimento, onde não existe morte, onde não existe corpo, onde não existem outros, onde não existe mundo. Um lugar onde não existe mente, onde não existem noções, onde não existe senso de autoria, onde não existe livre-arbítrio, onde não existe história pessoal, onde não existe indivíduo separado. Tudo o que pode ser percebido, nomeado, conceituado, apontado, pensado, é subproduto dessa consciência. Portanto, não é real. Não é você. Existe até um nome, um termo para isso, para essa eliminação de tudo que você não é, que é o net. Nem isso, nem aquilo. É uma ferramenta extremamente simples e poderosa. Elimine tudo aquilo que você pode perceber, tudo aquilo que você pode nomear, tudo aquilo que você pode conceber, tudo aquilo que você pode imaginar. Elimina tudo. O que sobrar é você. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é eliminando esse funil e deixando só o substrato. Autorrealização significa que eu sou completo. Eu não quero saber nada, eu não necessito de absolutamente nada. Como eu faço para perceber essa consciência se eu não posso objetificar ela? Todas as ferramentas que eu conheço, o mundo, o corpo, os pensamentos, a mente, não podem ser usados? Como eu faço então? Teve um vídeo que eu usei a palavra intuir. Você intui a existência, a sua própria existência, né? Às vezes eu falo a existência da consciência, mas a consciência é você. É isso que você chama de eu. Esse seu eu, você pode intuir a existência dele. Mas você não vai intuir com a mente aqui. Você não vai intuir transformando num objeto. Você vai intuir sendo essa consciência. Sem sobrepor coisas em cima. Como fazer isso? Tá cheio de métodos aí. Se vira, vai estudar. Tô brincando. Mas tem muito método. Já ensinaram de infinitas maneiras. O engraçado é isso, que é uma afirmação extremamente simples, que precisa de várias técnicas e afirmações e tradições e escolas diferentes para te ensinar essa mesma verdade. O NetNet é um dos exemplos. É uma ferramenta extremamente poderosa. Tudo que você percebe não é. Tudo que você consegue ver não é. Tira tudo. O que sobra? Você. O que acontece
com todas essas funções da sua consciência, que vão diminuindo, é que essas funções, são consciência ou atenção direcionada, focada. É como se você pegasse a sua consciência e ela fosse um bloco infinito de luz, e você coloca um cone e foca essa atenção em objetos. Você está limitando ela. E percebe, a gente está fazendo o mesmo formato do funil. A gente está focando essa luz. É como pegar o sol e colocar uma lente de aumento. O sol é um só, mas quando você coloca a lente de aumento, ele se transforma em um raio de luz direcionado. É a mesma coisa que a gente faz com essas funções. A gente está direcionando essa fonte de luz em focos de consciência direcionados. Jogo rápido aqui para perceber isso. Traz a sua atenção para a respiração. Inspira e expira, com consciência. E aí eu te pergunto, quem é que está respirando? Você me responde, eu respiro. Mas antes de eu chamar a sua atenção para a sua respiração, você estava sentindo que era você que respirava? Ou a respiração estava acontecendo de maneira automática? Agora que você está com a atenção na respiração, você diz que é você que respira. O senso de autoria está ligado à atenção que você dá para a função. Não acredita? Traz a sua atenção para os pensamentos. Pensa em um elefante azul. Se eu te perguntar quem pensou no elefante azul, você vai dizer, eu pensei num elefante azul. Mas antes de eu trazer a sua atenção para os seus pensamentos, quem é que estava pensando? Não estavam acontecendo pensamentos automáticos? Mas agora que eu trouxe a sua atenção, você diz que é você que pensa. O senso de autoria está intimamente ligado à atenção que você dá para a função. Se eu falar para você, traz a sua atenção para a sua mão e coloca o seu dedo no nariz, quem foi que se moveu? Você vai me dizer, eu me movi. Eu coloquei o meu dedo no meu nariz. Mas antes de eu chamar a sua atenção para o seu corpo e o movimento dele, quem era que estava se movimentando? Você pode achar que você estava parado, mas você está o tempo inteiro se mexendo, se ajustando, corrigindo a postura. Você não pensa nisso o tempo inteiro. Quando você se levanta para caminhar, você não pensa em cada músculo sendo acionado. Isso acontece de maneira automática. Você muitas vezes nem lembra o caminho que você fez, porque você estava pensando em outras coisas. Mas agora que eu pedi para você trazer a sua atenção, você diz, eu me movo, eu ajo. O senso de autoria está ligado ao direcionamento da atenção. Sabendo disso, o que você precisa fazer é parar de dar atenção para essa atenção direcionada. Parar de trazer a atenção para objetos distintos, um de cada vez. E a melhor maneira de fazer isso é fazendo aquilo que já foi explicado e dito e falado e ensinado 1 milhão de vezes. Fique quieto. Para de tentar entender. Para de fazer pergunta. Para de se movimentar como atenção, não só como corpo. Para de movimentar a atenção, de seguir os pensamentos. Os pensamentos são como se fosse um buraco negro que te puxa, e toda hora que você dá atenção para um, ele te puxa, e outro te puxa, e outro te puxa. Para de dar atenção direcionada para esse movimento da mente. Fica quieto. Quando a atenção é desviada do ser em direção aos objetos, isso é chamado de o início do eclipse. Essa é a ilusão. Isso é mente. Mas por que pedem para você ficar quieto? É óbvio, porque a sua consciência original, o seu eu com maiúsculo, é estático, não nascido, sem movimento. Não faz parte dos movimentos da manifestação.
Enquanto você tentar usar os movimentos da manifestação para entender essa consciência original, você está fazendo um desserviço, um desfavor para você mesmo. Porque qualquer movimento, como eu disse, é consciência direcionada, focalizada, é atenção diminuída. E essa consciência não vai caber numa atenção diminuída. Não vai caber numa atenção focalizada. Porque a própria focalização restringe essa consciência em um ponto. Como você pode esperar que o ponto entenda a causa da atenção? Não tem como. Por isso, você tem que ficar quieto. Você tem que ir interrompendo essas funções. Interrompendo a identificação com essas funções da sua consciência. É por isso que não existe nada para acrescentar. É por isso que ler mais livros, ver mais vídeos, participar de reuniões ou retiros, ou seja lá o que for, fazer práticas espirituais, participar de grupos, usar roupinhas específicas e diferentes, fazer cortes de cabelo específicos, pintar a testa, sei lá, fazer qualquer coisa. E eu não estou falando em nível de desrespeito a essas tradições. Eu não tenho nada contra você seguir determinada tradição que segue determinada vestimenta, determinada pintura na testa, determinado chapéu diferente, determinado ritual. Faz o que você quiser. Todas essas coisas podem servir como direcionamentos para essa sua consciência original. Mas não se deixe enganar e se seduzir pela manifestação. Roupa diferente não vai te fazer mais consciente do que você já é. Porque a roupa, o seu modo de falar, o seu modo de se vestir, o seu modo de agir, a sua prática espiritual é uma função da consciência diminuída. Isso não vai te fazer melhor do que o coleguinha do lado. Não vai ter a mínima diferença no final. Tanto faz se você passou 50 anos estudando e seguindo práticas espirituais, ou se você passou 10 minutos e entendeu o conceito, não intelectualmente, com a sua consciência. Tanto faz. Se você foi para a Índia, se você foi para os Himalaias, se você foi para um templo budista, sei lá onde, se você foi para outro planeta dançar com os alienígenas que eu boto aqui. Tanto faz. Não se deixa seduzir achando que a resposta está na manifestação. É por isso que não existe pessoa iluminada. Cuidado com pessoa iluminada. Cuidado com o mestre. Cuidado com o guru. E eu não estou falando que não existe guru também no senso original da palavra. Existe. Mas cuidado. Que a maioria é tudo farsante. A maioria é um ego transvestido de espiritual. Porque a pessoa, junto com o mundo, junto com a mente, é um subproduto da consciência original. Você pode seguir caminhos? Pode, lógico, claro. Não tem problema nenhum. Só que você tem que manter fixo em você que todo esse conhecimento é para te desconstruir, não para te acrescentar. Por favor, não enfeite o ego. Não bote uma roupagem espiritual nesse ego. Não ache que você se tornou melhor do que alguém. Você não é ninguém na fila do pão. Você não é ninguém, literalmente. Isso também é uma instrução. Você não é ninguém. Então, se alguém acha que está mais espiritualizado, que está mais consciente, alguém está mais desperto, essa pessoa não entendeu ainda. Não existe alguém. O alguém é justamente uma sobreposição. A sua consciência real, esse Brahman, esse Deus, esse eu com maiúsculo, não é algo para ser entendido com o intelecto. É algo para ser vivenciado pela graça de entender que não tinha nada para entender. E vem cá, que eu vou te contar um último segredo. A pessoa, a entidade, o ego que iniciou a jornada,
que iniciou a busca nunca vai acordar. Porque o acordar é a ausência dessa mesma pessoa. Mas não deixa ela saber disso. Acorda pro fato de que esse eu, com minúsculo, nunca vai acordar. Esse é o nosso segredo. Se espera qualquer benefício de sua busca material, mental ou espiritual, você errou o alvo. A verdade não lhe dá nenhum status mais elevado, nenhum poder sobre os outros. Tudo que você obtém é a verdade e a liberdade do falso.